Boa noite, meninas. Hoje, nós vamos falar sobre a universidade e a produção do conhecimento, né. Então, vocês já fizeram a leitura do texto, e a gente hoje vai conversar um pouquinho, né, sobre o papel da universidade na produção do conhecimento. Então vamos começar, né, essa conversa, né, que início de conversa, a gente fala, né, que trata da relação entre a universidade e a produção do conhecimento, e que assinala os tipos de ensino universitário, os papéis da cultura e da sociedade e as implicações que todos os fatores têm sobre um conhecimento mais profundo, né? Na verdade, um conhecimento mais sistematizado, um conhecimento democrático, crítico. A gente fala que o papel, né, da universidade principalmente de ter, né, essa consciência crítica, saber, né, se posicionar frente aos desafios que são colocados. E aí a gente, né, o Mário Vargas, ele diz que a maneira de uma universidade contribuir para o progresso social é justamente elevando os seus níveis acadêmicos, mantendo-se atualizada com o desenvolvimento do ensino, produzindo cientistas e profissionais bem capacitados para esboçar soluções para os problemas do país, empregando os recursos com os quais conta, de maneira mais prática. Então, a gente sempre, né, um exemplo, a gente sempre falou, né, da questão do analfabetismo, ou seja, e também como as crianças não aprendem, mas pouco foi feito, né, para solucionar esse problema. E hoje a gente tem, né, alguns programas, alguns projetos do governo federal que focam tanto a educação infantil quanto os anos iniciais do ensino fundamental para minimizar, né, a questão do problema em relação à não aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a aprendizagem da leitura e da escrita ainda é um problema? É um problema. Mas algumas ações têm sido feitas, né, para solucionar esse problema. Então, é bem interessante a gente pensar qual é o papel da universidade na produção desse conhecimento para que as crianças, né, possam desenvolver a aquisição da leitura e da escrita de uma forma mais competente. E para nós, né, o que que a gente entende quando a gente pergunta, né, o que que a gente entende sobre o que que é ensino superior, né, o que que a gente entende de ensino superior, o que que a gente entende de uma graduação. E aí eu volto, né, em outra pergunta, o que que a gente entende sobre produção de conhecimento? O que que é produzir conhecimento? Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas produzem conhecimento, né. Então, se a gente for pensar no homem pré-histórico, que vivia, né, como nômade, que ele tinha que ir de um lugar para o outro, e quando ele já não tinha, né, como se alimentar nesse lugar, ele acabava mudando e começava tudo de novo. Até o momento em que ele pensou assim: "Poxa, mas se eu posso cultivar alimentos, eu posso criar animais e fazer isso, né, de uma forma, significativa". Então, quando a gente fala de discussão universitária, né, claro que o local, né, de produção de conhecimento e que de discussão, né, de posicionamento, claro que é a universidade. Então, a discussão universitária ela não pode ser dissociada de um reconhecimento contextual cuidadoso, né. Então, o campo político, eu não estou falando de partido político, né, eu estou falando do campo político, do conhecimento, então a gente fala dos fatores socioeconômicos, né, então assim, várias questões são colocadas, né. E é crucial a gente ter em mente, claramente, né, o pano de fundo, né, é isso que eu falei, das questões sociais, né, é inadmissível a gente pensar que ainda tem gente passando fome, né, como eu comentei com vocês na aula passada, de você da criança se posicionar e falar: hoje eu tenho rato para comer". Não, e gente, isso é inadmissível, né, na sociedade que a gente tem hoje, né. Claro que é uma sociedade, injusta, né, a divisão, né, financeira ela é muito injusta, tem os muito ricos e os muito pobres, né. Então esse pano de fundo, né, as questões sociais, a questão política, as políticas educacionais, as questões econômicas e, por fim, as questões ideológicas, né. A gente sabe da questão da ideologia, né, que vem por trás, das questões que são colocadas para a instituição, né. Recentemente aquele presidente lá da Comigo
de falar que a universidade, né, ela ensinava tudo errado, né, para os alunos, de questões, né, que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer o que precisa fazer dentro da sala de aula, e a gente é colocado, né, numa situação de que a gente fica ensinando o que não deve, pelo amor de Deus, né. Então, essa coisa do pensamento ideológico, né, da escola sem partido, né, na verdade, muitas vezes eu vejo que as pessoas falam dessa questão partidária por causa do nosso posicionamento, né, da gente não aceitar certas coisas, de não concordar com certas coisas, e aí a gente acaba sendo, né, taxado como diferente, né, que subversivo. Então é bem interessante a gente pensar nisso, né, mas a universidade ela precisa, né, ter esse pano de fundo, né, pensar no social, pensar no político, pensar no econômico e pensar também nas questões ideológicas, pois como instituição ela está ativamente envolvida nessas variáveis. Só não estaria se ela estivesse numa bolha, né, bolha, ou então igual os macaquinhos, né, de olho, ouvido, boca, tudo tapado, né, então, e não é esse o nosso papel. E se a gente adquire conhecimento, se a gente adquire formação, é para a gente ter um posicionamento frente às questões que são apresentadas. Então, o drama da universidade, segundo o autor, ele se encontra nos problemas que assolam os países de terceiro e quartos mundos, né? Então, nós não podemos ignorar, entre outros dramas, a miséria, o desemprego, a recessão econômica, a carência de bens e serviços, a precariedade da saúde e, principalmente, gente, a acentuada ignorância que a gente percebe. É muito difícil, né, a gente pensar em certas coisas que são colocadas, né, que falta um pouquinho de pesquisa. E a gente percebe, né, que muitas vezes a pessoa pega uma fala e acredita naquilo, né, como se fosse uma verdade absoluta. Não, né? Então a gente não pode ignorar a questão da miséria. A gente não pode ignorar, gente, que uma criança com fome, ela não aprende da mesma forma, ela não se desenvolve da mesma forma que uma criança que se alimenta bem. Então, tem diferenças, né? Então, a questão do desemprego, vocês, né, muitas vezes o aluno, né, que a gente tem no ensino superior, ele pega um estágio, porque é a única forma que ele tem de garantir, né, uma sobrevivência durante o curso. Aí ele pega um estágio, ele não é recebido como estagiário, né? Muitas vezes ele faz o papel de professor, mas ele recebe como estagiário, né? Sem direitos, né, garantidos, sem nada. Mas ele se submete a isso justamente, né, por causa das questões, né? Ele tem que sobreviver, ele tem que se manter, ele tem que viver. Então, são questões que a universidade, gente, ela não pode ficar de fora. Ela tem que se posicionar, né? Ela não pode concordar. A questão do feminicídio, a questão da educação sexual nas escolas, né? A gente está falando de educação sexual, gente. Educação sexual é diferente do que eles falam que a escola ensina. É da criança perceber que o corpo dela é só dela, né? De que ninguém tem permissão para tocá-lo, né? Então, eu acho que são coisas que a universidade não pode tapar os olhos, ela tem que estar vivendo esses dramas, né, que estão aí presentes no dia a dia, e a gente não pode fazer de conta que eles não existem, né? Então, se alguém na universidade faz de conta que nada disso existe, que ela está vivendo um país do Peter Pan, né? Tudo lindo, maravilhoso, não cresce, né? A síndrome do Peter Pan. Para que crescer? Para sofrer, né? Então, não, ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ter, né, um lugar, né, que não de dominar, né, as mentes, mas de esclarecer. Então, o posicionamento da universidade ele é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. E aí, né, as explicações são muitas e variadas, né, mas a gente vai focar em 3 dimensões, em 3 grandes dimensões. Uma delas é o poder político, né, eu volto a dizer, questão política e não partidária. Né, então quando a gente fala do meu papel na sociedade, na crítica, né, então quando eu estou falando disso, eu estou falando de poder político, né, que se caracteriza pelo forte estatismo, que é a luta de interesses de grupos ou pessoas.
Então carece de dinâmica da negociação. Então o campo político ele é muito importante, né? Quem sou eu nesse contexto? O que eu sou nesse contexto? Como eu me posiciono nesse lugar que eu estou? Então isso é muito importante. Então essa é uma das dimensões que a gente leva em conta, né? O papel da universidade na produção do conhecimento. Outro fator, né, que a gente não descarta é o poder econômico, né, que se caracteriza pela forte concentração do controle dos meios de produção e bens de serviço. Então, carece de uma visão social profunda, né? Por que as pessoas passam fome? Tem gente que fica com aquele discurso, né, de que a gente não dá o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Mas, gente, talvez a pessoa esteja tão fragilizada que ela não vai conseguir pescar. Então a gente precisa ter isso claro, né? Então, em alguns momentos, eu, por exemplo, se alguém me pede comida, eu não consigo negar. Nunca. Pode ser a pessoa que for, comida, leite, fralda, né? Então, isso é uma coisa assim que eu dou. Eu dou porque eu sei que tem uma criança passando fome, né? Então, a gente precisa pensar assim no poder econômico, que ele é fundamental. Outro poder, que é o poder cultural, né, que se caracteriza pela importação acrítica e modística do conhecimento, com forte mandatado. Né. A gente precisa ter, né, uma visão da realidade. Então, a cultura, gente, ela é produzida pelo homem, para o homem. Né. Então, a gente produz cultura o tempo inteiro. E a cada dia a gente vê que a gente tem, né, novas questões. A gente passou um período difícil, né, da desvalorização da cultura, do povo criticar a Lei Rouanet, tudo, né, mas que a gente sabe que tem um papel muito importante também, é a terceira dimensão, né, quando a gente fala. Então, é o político, o econômico e o poder cultural. Né, então, são as três grandes dimensões que a universidade precisa, né, se posicionar. Então, né, a autora diz para a gente que esses três tipos de poder não são aleatórios e nem acidentais. Eles têm raízes históricas e ideológicas claramente identificáveis, o que nos leva a refletir sobre as contradições presentes em discursos que aparentam ser libertários e críticos. Na realidade, esses discursos muitas vezes escondem uma luta pelo poder e uma tentativa de apropriação indevida dos espaços de questionamento. E é nesse grande contexto, né, que a universidade se destaca como ambiente de questionamento. Gente, se a universidade existe para manter as coisas como são, ela não cumpre seu papel. Ela precisa ter posicionamento, ela precisa ser crítica, ela precisa questionar, né, as questões. É por isso que muitas vezes a universidade é vista, ou é mal vista, porque eles acham que a gente quer aparecer mais do que os outros. Não, a gente tem uma caminhada diferente. Né? Então, a gente leu mais sobre, a gente se apropriou mais de alguns temas. Então, não é. Né? E também não sabemos tudo, né, gente? Eu acho que isso é importante a gente focar, que a gente não sabe tudo. Então, ninguém sabe tudo. Né? Quem acha que sabe tudo morreu, esqueceu de cair, né, de enterrar. Mas, então, a gente precisa pensar no papel, né, que a universidade desempenha. Para Rama, né, a necessidade que a universidade cumpra uma função crítica de participação, tomando como base o conhecimento da realidade social e produzindo conhecimentos que possam influir sobre os modelos sociais, econômicos, políticos e culturais. Tão bonito, né, no papel, né, que a gente fala, né, a gente preocupa com esses temas, mas não faz nada sobre, né? Então, isso implica valores alternativos e democráticos que configuram uma instituição claramente participativa e cujos indicativos são a pluralidade de enfoques, desejando e fazendo o pensar e o agir. Então, gente, não quer dizer que na universidade os professores têm o mesmo posicionamento. Não. Cada um, com a sua bagagem, ele se posiciona de uma forma. Mas a gente sempre se posiciona, né, de acordo com a realidade que está inserida. Agora, a minha bagagem me faz me posicionar de um jeito, a minha bagagem me faz posicionar de outro jeito. Então, apesar de todas as tendências que a emperram, a universidade ainda é o local do novo conhecimento. Para que você quer estudar no ensino, fazer o ensino superior, estudar na universidade?
Ah, eu quero pegar um diploma, ah, eu preciso pegar um diploma para manter o meu emprego, né? Isso é uma realidade, não vamos negar. E aí ela ainda é, né, esse locus de produção de conhecimento, né, ou simplesmente, né, do conhecimento. Pois o garimpo do saber antigo não valeria uma hora de pena se não apontasse para o diagnóstico das vicissitudes do presente e para os lances do futuro, né. Então, pegar, garimpar o que era antigamente, para a gente pensar no tempo presente, para movimentar ações no futuro, né, é um outro ponto forte. Isso posto, né, a universidade é o espaço do diálogo intelectual, é o espaço do debate. É aqui que a gente tem que perguntar, né? A gente não tem que sair daqui com dúvida, perguntar e aí, né, depois da resposta, você se posicionar. Então, a universidade é o campo da troca de ideia, na troca de experiência, da divulgação e da conquista de um público interessado tanto no saber como saber, quanto naquele que resulte em tecnologias capazes de melhorar as condições de vida de cada ser humano. Alguns princípios que a tornam, né, que tornam a universidade, né, uma realidade, mesmo nas contradições do universo subdesenvolvido, né, a gente vai citar alguns deles, né, que são alguns princípios que tornam essa realidade, né, da universidade. O primeiro, né, o que a gente tem? A seleção de pessoal docente de acordo com os valores científicos e assegurar mecanismos de avaliação no seu desempenho, fundamentados em critérios acadêmicos. Então, em todos os lugares, né, gente, a gente tem avaliação. Você passa por uma avaliação para você ser aprovado no concurso. Depois, a cada semestre, você passa por avaliação, né? Você é convidado a fazer uma avaliação, uma autoavaliação e uma avaliação também, né, de cada um dos seus professores. Então, isso é importante até para você ver, né, se o professor tem melhorado, se não tem. Então, a avaliação, ela também é muito importante, né, dentro do espaço. O segundo, né, princípio, que é a liberdade de ensinar e aprender, o que supõe a liberdade de cátedra e o questionamento do que é ensinado. É necessário, né, esse marco valorativo que privilegie a hierarquia do conhecimento e impulsione, né, essa relação dialógica do conhecimento acadêmico. Então, a gente precisa pensar, gente, o professor tem liberdade de ensinar. Ele, dentro da sala de aula, ele faz o que ele quer, infelizmente, não tem uma vigilância ali dentro, né, para falar que ele tem que fazer isso, assim, ou assado, não. Ele tem os documentos, ele segue os documentos, ele faz um planejamento, mas o que não quer dizer que na hora ele mude tudo, né. A gente tem autonomia, a gente tem liberdade para ensinar. O que eu defendo, né, é essa ideia, né, do ensinar e aprender. Então, eu ensino enquanto aprendo, né, e as pessoas aprendem a partir do conhecimento que eu já adquiri, né, de que eu tenho essa bagagem para ensinar. O governo universitário, né, seja exercido por aqueles que tenham maior responsabilidade no desenvolvimento do conhecimento e se assegure o controle e a participação das inovações para todos os interessados nela, que seria a socialização do saber. Então, a gente tem uma pessoa, a gente tem pessoas que nos representam, a gente tem coordenador de curso, a gente tem diretor, a gente tem pró-reitor, a gente tem reitor, né? Estou falando no caso da nossa realidade. Então, que são pessoas, né, que têm responsabilidade, né, de pensar, de preservar, né, essa aquisição de conhecimentos dentro do espaço. O quarto princípio, né, que é a universidade deve se constituir em um centro cuja função primordial é o avanço do conhecimento e não uma simples instância para a reprodução ideológica de qualquer sistema ou ideário. O quinto, os avanços do conhecimento devem ser aplicados a realidades sociais específicas, tentando modificar as problemáticas e ajudando a resolver problemas, bem como prevendo formas futuras de conhecer. Então, esses avanços, gente, eles precisam, né, os avanços, nossos estudos, nossas pesquisas, elas precisam ser, né, levadas em consideração para a melhoria, né, da sociedade, das pessoas que vivem, né, em sociedade. E o sexto princípio, a universidade deve se assegurar a todas as possibilidades de acesso ao conhecimento, com palestras, com minicursos, com eventos sistematizados, para que a comunidade seja convidada
a participar das discussões. Então, por exemplo, a gente tem a Jornada da Cidadania, em que professores, né, propõem cursos. Então, nós temos as diferentes temáticas e que as pessoas podem, né, se apropriar desse conhecimento, eles têm abertura para ir na Semana da Cidadania. E eu ainda volto a dizer para vocês, muitos não vão e não participam porque não sabem, porque não entende que a Jornada da Cidadania é um espaço, que eles podem ir, tem atendimento, isso, aquilo, aquele outro, mas assim, a comunicação ainda deixa a desejar, porque tem uma classe menos privilegiada que ela acha que a universidade não é para todos, né? Que eu não tenho direito de ir para o ensino superior, né? Que não é verdade. Então, acesso ao conhecimento procurando não privilegiar as elites, mas tentando o mérito pelo saber e pela competência, né? Então, eu acho que ainda falta, né, um pouco de comunicação em relação a esses espaços em que as pessoas podem participar, entrar, ouvir, discutir, né, refletir, que eu acho que isso é muito importante e é um papel da universidade. E quando a gente faz a Jornada da Cidadania, que a gente abre, né, os portões da universidade para a comunidade, é um momento que a gente tenta assegurar, né, esse acesso ao conhecimento que é muito importante. Então, gente, fechando, né, esses princípios da universidade, né, a gente diz que essas ideias são bastante sérias, não se constituem em um receituário contra a crise. A gente sabe, né, que a crise ela existe, que ela está aí, a crise da universidade, do ensino fundamental. A gente passou por um governo que ele realmente ele não se preocupou em nenhum momento, né, com a educação. Então a gente sabe que a crise existe, né? Então tem tomado novos rumos? Tem, mas ainda não tão significativos como deveria. Mas são princípios dignos e realistas que se devem, né, esses princípios, serem estudados e levados a efeito, levados a sério. Né? Eu estou vindo de uma discussão ontem do Ministério da Educação, né? Eu estive no Ministério da Educação segunda e terça, né? Eu estive participando de um seminário e a gente percebe claramente, né, o posicionamento do Ministério da Educação hoje. Melhorou? Melhorou, mas até a que ponto? Então, temos ressalvas, sim, em relação a essa nova postura do Ministério da Educação, que a gente acredita que podia ser diferente, né? Mas ainda, né, pautado nas fundações, pautado, né, num outro princípio de educação, que é essa educação mercadológica, né, que a gente tem. Educação mercadológica que pensa no resultado, um monte de provas, o menino faz prova disso, prova daquilo, prova daquilo. Aí uma amiga da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que foi, que eu estava conversando com ela ontem, e aí eu falava, a gente mostrando os dados lá de 2018, e aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, olha, nessa época nem tinha simulado na escola e os resultados eram maravilhosos, né? Que a gente tem, já tinha um avanço significativo que as pessoas hoje acham que não existiu. E aí eu ainda brinquei com ela, e olha que nessa época nem tinha simulado, né? Porque hoje é o simulado, parece que é o carro-chefe da escola, não conhecimento. E isso me entristece. O resultado pelo resultado, é a avaliação, é o ranqueamento, né? Aí chega lá, cidade tal está melhor do que cidade tal. Gente do céu, isso é ranqueamento, né? Isso não é a educação que eu defendo, não é a questão que eu escolho. E a gente precisa, né, levar isso em consideração. A gente precisa pensar nesse processo enquanto mudança, não de reprodução, né, do conhecimento, mas a gente precisa levar em conta a realidade, né, que a gente está inserido. Então, mas que tipo de conhecimento que a universidade proporciona? Que conhecimento é esse, né? Então, a gente sabe que é uma instituição formal, sistematizada, a gente está careca de saber disso. Ao refletirmos sobre o conhecimento e a sua produção, é importante reconhecer que ele requer um compromisso com a verdade, mesmo que seja desafiador e desconfortável. Ao libertar-se do dogmatismo, surge o interesse pela reflexão, o que leva à busca das soluções. As ideias apresentadas em nossa obra, né, que o Mosqueira apresenta, a Filosofia da Educação, ela leva a gente a perceber que o conhecimento, né, ele pode ser visto de duas maneiras. Primeiro, conhecimento como uma questão de sobrevivência. E segundo, como um resgate do compromisso com o ser humano, né?
Então, claro que a gente quer aprender, quer melhorar, porque aí você vai ter um emprego melhor, você sabe, essa coisa que a gente: "Ah, quando eu crescer eu quero estudar para ser alguma coisa", né. Então, que coisa é essa, né? "Ah, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário", e assim sucessivamente. Então, quando eu falo, né, dessa coisa da questão de sobrevivência, a gente fala que a sobrevivência é focada como um conhecer mais profundo e crítico, né, onde as lutas se unem em entender as prioridades vitais por cima das divergências desnecessárias. E já o resgate com compromisso, né, com o ser humano, no que tange ao resgate do compromisso com o humano, a preocupação é entender, aprofundando neste entendimento que o humano é uma categoria simbólica que representa, em última análise, em seu discurso e praxis, grau de conhecimento propulsor, né? Então é de resgatar esse compromisso com o humano, de entender, né, de saber o que ele sabe e de intervir, né, de forma eficaz nesse conhecimento. Então é fundamental o retorno ao estudo do fenômeno humano, na sua interação com a natureza, com a sociedade, com a cultura. Não dá para a gente descartar. Em princípio, em um plano mais filosófico, a gente pode entender que o conhecimento ele pode se expressar de várias formas, mas o autor ele separa, né, essas, e aí ele traz o conhecimento enquanto reflexão, que representa o passo do conhecimento mais importante, né? E é, no nosso entender, a ação pessoal interiorizada em uma união com a ação social efetivada. O professor Libânio tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que na educação é preciso ação, reflexão, ação. Aqui a gente vai trabalhar primeiro com a reflexão, né? Que é essa ideia de você poder fazer uma reflexão acerca daquilo que você está vendo, né? Da realidade que você está inserido. E aí vem a ação, né? Então o professor Libani fala de ação, você faz, você reflete sobre o que você fez e você propõe uma nova ação. Então a ação representa o fazer, se executa nas diferentes dimensões do ideacional, indo até o material ou vice-versa. Evidencia-se no movimento cognitivo e prático, né? Então o que eu sei, né? Então o que eu fiz? Eu planejei uma aula de um jogo de matemática com baralho. Tá. Reflexão, por que não deu certo? Por que as crianças não conseguiram? Elas brincaram, elas fizeram bagunça. Tá. Não deu certo, mas eu vou tentar fazer de outra forma. Veio a reflexão. Aí você vem, faz de novo para você, né? Então é ação, reflexão, ação. E a gente tem um outro, né, que é o discurso. O discurso ele representa a elaboração referencial que se faz a partir das experiências vitais, dimensões culturais, propostas sociais e principalmente ideações. Evidencia-se na comunicação e na consistência. E aí a gente tem ainda a consequência, né? Então, olha, só pensando, eu tenho reflexão, ação, discurso, consequência, que representa a síntese das três instâncias, né, que são estudadas, se expressa nos problemas que surgem das realidades e que nos desafiam a encontrar soluções. Evidencia-se pelas posições, também pelas análises. Então, esses elementos, né, que a gente menciona, que o autor menciona, eles compõem um quadrângulo do que é conhecido como circuito da nova ciência da mente, né, de acordo com Gardner, que investiga que tipo de percepção temos da realidade, que imagens mentais construímos, como categorizamos o mundo em que vivemos e, sobretudo, como resolvemos problemas e processos nessa informação. Então, o conhecimento, ele é, portanto, uma realidade reveladora e dialética, que nos permite avançar no pensamento, estimular a inteligência, despertar a criatividade e ativa as nossas atividades mentais superiores. E explora, né, o mais fascinante, o processo de encontrar soluções para problemas e antecipar inovações. Então, é assim, levantamento de hipóteses, confrontamento de hipóteses para você chegar num resultado. Por outro lado, o conhecimento atua como um elo entre as operações cerebrais de potencial extraordinário e as dimensões dinâmicas socioculturais em constante mudança e desafiadoras. A produção de conhecimento estimula o mundo da mente e reconfigura a cultura, né? Que a cultura ela é criada e recriada todos os dias em suas diversas interpretações. Na academia, a produção de conhecimento é vista como a principal missão e objetivo a ser alcançado. E dessa forma, nós temos um seguinte esquema, né, que a gente pode apresentar. E aí, né, que a gente tem. A reflexão é a base de
dinâmicas do simbólico, alicerce das conexões de conhecimento, fundamentos das teorias, como ação mediadora, o universo da problemática humana, o postulado da criação metodológica, as explicações de causa e efeito, e o discurso, né? Como é que ele se espelha? Então, olha lá, a reflexão, a ação, o discurso. Os 3 tópicos, né? A gente falou em 4. E aí o discurso espelha a dinâmica, teoria e prática, a trama filosófica do saber e os argumentos da sua validade. E a consequência de estudo, né, das 3 categorias, que são as ações cognitivas na prática, os conflitos por marginação do conhecimento, as rupturas e os cortes epistemológicos. Então, o que a gente está dizendo, né, com isso? Que o poder do conhecimento, tanto em sua representação simbólica quanto em sua aplicação prática, tem o potencial de causar uma revolução. E essa transformação é um processo inteligente e sábio de recriação, cujo principal requisito é ter espaço, um espaço que deve ser preenchido pela universidade. Então, o papel da universidade é um papel importantíssimo na produção de conhecimento, nas pesquisas científicas. Então, a gente teve recentemente aí, né, uma luta, né, dos pesquisadores para conseguir uma vacina, né, para a Covid, e muitas vezes a pesquisa ela não é tão, né, valorizada como deveria. A coisa do que quem é, né, formado, quem tem curso superior, se acha melhor do que os outros, né? Pelo contrário, nada disso. E por fim, a gente tem aí as referências, né, que o Rama usou para, né, para esse texto e que eu acho, né, que é bacana a gente revisitar e tal. Então eu espero, né, que vocês tenham, né, conseguido assimilar e na próxima aula a gente discute, né, um pouquinho mais essas questões, né, eu faço uma retomada com vocês do que a gente viu e nós podemos, né, em cima desse trabalho, a gente partir, né, para o nosso próximo texto. Então, beijo e um bom final de semana para vocês e um bom feriado. Tchau, tchau.